Bem, então, boa noite. Eu estou testando aqui. Boa noite, Kátia. Boa noite, Sandra, que já estão aí, né? Já estou olhando aqui, tá tudo ok. A gente tem um delay aí de alguns segundos, né? Mas creio que dá pra gente acompanhar tranquilo. Ah, que bom. 19h29 e 19h30. Então, agora nós vamos dar início à nossa oficina. Então, de novo, boa noite. Eu sou a Micheline Bittencourt. Eu sou professora, sou pedagoga, orientadora educacional, arte educadora e fundadora, criadora da Germinar, que nós vamos conhecer mais um pouquinho hoje. E conosco nós temos aqui a Kátia Bittencourt, e a Rivane Pires, né, que fazem parte da equipe, e também temos a Sandra Bezerra. Gente, então, primeiro eu queria falar um pouquinho, né, do que é a Germinar. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês vejam um pouquinho por meio de imagens, à medida que eu vou falando, né, para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e vou pedir para que vocês me deem um ok, né? De que estão realmente vendo a tela, vendo a apresentação. Aqui nós temos aparecendo para vocês aí o nome da nossa oficina, que se chama Germinar. Já está aparecendo para vocês, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho do que a gente viu na Expo Homeschooling, né? Na Expo Homeschooling nós nos apresentamos com alguns dos materiais que são produzidos pela plataforma, e também nós fizemos uma oficina sobre a família 360. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho, né? Dar uma palhinha do que aconteceu lá na Expo Homeschooling, para quem não foi, e vamos apresentar a Germinar, né? Então, o que é a Germinar? A Germinar é uma plataforma de educação à distância, é uma plataforma para complementação dos estudos, onde você vai ter todo o material organizado, né? Com vídeos já gravados, atividades em PDF, formulários, joguinhos, né? Vários tipos de atividades que ajudam na educação em casa ou no reforço, para dar um apoio à educação domiciliar. Então, essa aqui é a plataforma Germinar, e todos aqueles que ficarem depois mais curiosos para conhecer mais um pouquinho, né, dá um oi para a gente, agenda um horário que nós vamos ter todo o prazer de apresentar para vocês a plataforma com tudo que ela tem. Então, vamos dar continuidade à nossa oficina de hoje. No dia da Expo Homeschooling, nós falamos um pouquinho sobre a família 360. O que é essa família 360, né? Que é aquela que participa no todo, né? Desde as ferramentas, da escolha do conteúdo para os filhos, do planejamento, da produção, da avaliação, para depois escolher, né? Utilizando o nosso nome, que é o Germinar. E aí nós falamos um pouquinho do que é o planejamento interdisciplinar, íamos fazer uma dinâmica, mas o nosso tempo foi tão curto que a gente não conseguiu fazer a dinâmica, né? Mas o legal é que tudo isso que eu estou falando para vocês, o planejamento, a questão da avaliação, a produção de material, tudo isso vai se transformar em oficina. Porque é claro que 1 hora é muito pouquinho para a gente falar desse tanto de coisa, né? E nós falamos também sobre a educação clássica, a comparação, né, o paralelo entre a educação clássica e a BNCC. Falamos também sobre a pirâmide de William Glasser lá no dia da oficina, que também vai surgir, né, esse assunto virou tema para uma outra oficina também, que vai ser bem interessante, muito legal, sobre várias dinâmicas que a gente pode utilizar para melhorar, né, a aprendizagem, para ter uma aprendizagem significativa.
E nós falamos também das metodologias ativas, né? O que são essas metodologias ativas? Como que nós podemos utilizar essas metodologias ativas no nosso dia a dia? E nas metodologias ativas nós colocamos, né, 5 exemplos, que foi a questão da aprendizagem baseada em problemas, em projetos, na aula invertida, onde a criança primeiro pesquisa, vai atrás do conhecimento que ela tem interesse para depois fazer o conhecimento mais aprofundado, a gamificação e o estudo de caso, né? Foram metodologias ativas que nós apresentamos no dia da oficina. E aí, a partir dessas metodologias ativas que a gente deu exemplo, né, que nós passamos para a dinâmica e que deu origem a essa oficina de hoje, né, que vai ser a continuação. Porque nós falamos de várias ferramentas que podem ser utilizadas na aula, como as práticas, os jogos de tabuleiro, os jogos online, a música, né? Os filmes, os animes, livros, passeios e tantas outras coisas. Todas essas são ferramentas que facilitam muito a aprendizagem no dia a dia, quando a gente coloca a prática para depois colocar a teoria, que são as metodologias ativas. E aí nós falamos um pouquinho sobre os jogos de tabuleiro, que aliás, essas dicas dos jogos, como prometido, eu falei que ia passar para vocês, né? Vocês vão receber o nome desses jogos. Falamos sobre alguns jogos online, ou seja, nós citamos, né, nomes de algumas ferramentas que a gente pode utilizar. E entre elas, olha só, nós temos aqui o Socrative, que é o que nós vamos falar hoje, né? E o Canva, tá? Nós vamos aprofundar um pouquinho no Canva e no Socrative. Nós falamos também um pouquinho do Genial e de outras ferramentas que são utilizadas, tá bom? Esse aqui eu vou deixar para o finalzinho, que é o que a gente vai colocar para vocês, né? Sobre as ferramentas. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para eu conversar com vocês. Por enquanto, se vocês tiverem, né, alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, antes da gente falar mais um pouquinho, né, vocês podem colocar aí no chat, que a Kátia e a Rivane vão ajudar para a gente ir respondendo, né, se tiver alguma dúvida. E nós vamos falar um pouquinho do Canva e depois nós vamos falar do Socrative. Então, no dia da oficina, né, nós desenvolvemos várias coisas e entre elas nós falamos também da interdisciplinaridade, a língua está aqui enrolando. Falamos de trabalhar, quando você está trabalhando vários temas, né, que são totalmente diferentes, e como que você vai fazer essa junção, você vai linkar esses assuntos em um conteúdo só. E aí nós colocamos música, obra de arte, colocamos cidades e com esses assuntos nós fomos fazendo um material, né? E aí nesse dia compartilhei um tipo de planejamento, né? Que também vai ser uma oficina mais tarde e que eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que ficou esse material. Então eu vou compartilhar aqui a tela novamente para vocês olharem, né? E qualquer coisa já pode ir fazendo pergunta aí, tá? Então, olha só, gente, sempre o que eu mudo aqui, aparece a minha tela aqui. Então, é o que eu vou mostrar para vocês, olha. Eu espero que esteja todo mundo conseguindo ver aqui, ó. Tá vendo isso aqui que eu tô rolando aqui, gente, ó? Isso aqui tudo, olha. Isso aqui é o nosso bônus que vai para vocês aí depois por e-mail, né? Quem tá participando aqui vai receber por e-mail, né? E o pessoal que participou também da oficina lá no Expo Homeschool também vai receber esse e-book aqui, ó, com todas essas dicas aqui, ó, tanto do Canva, olha só, do Socrative, que eu falei agora há pouco, aquela dica dos jogos eu coloquei aqui, o planejamento que eu tô falando para vocês aqui, ó, de como organizar esse planejamento, que também vai ser tema para uma outra oficina, das metodologias ativas, né? Tá tudo aqui para vocês, olha. Então, esse e-book aqui, depois que terminar a
a nossa oficina, nós vamos entregar para vocês esse e-book aqui, para vocês se deliciarem. Esse aqui é o meu Canva, é o Canva que eu utilizo com um monte de coisa aqui. Espero que vocês estejam vendo, eu tô conferindo aqui, né? Está aparecendo para vocês. Então aqui, olha o tanto de coisa que eu tenho aqui, gente. Aqui, ó, tem planejamento anual, né? Tem cronogramas, tem um monte de coisa. E aí, o que eu vou falar para vocês hoje do Canva é como que a gente pode utilizar, né? Então, eu tenho aqui a página inicial do Canva, tá? Eu vou começar a falar um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se alguém tiver pergunta, pode ir colocando, por enquanto não, né? Então, vamos lá, para nossa oficina do Canva. Vamos aproveitar o nosso tempo, que olha, já são 19h40, né? E passa rapidinho. Quando a gente vê, o tempo já passou. E a gente vai ter uma brincadeira aqui no Socrative, que eu quero que todo mundo participe. Então, o Canva, ele é uma ferramenta muito legal, muito prática, para quem, no caso, as famílias, né, que querem não só ministrar aula para os filhos, mas que querem também produzir, personalizar o material. Né? Então, às vezes, a gente pega um material e tem algum conteúdo que a gente quer adaptar, quer modificar ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, a nossa vivência, né, a nossa cultura. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Então, é bem tranquilo quando a gente pega como base aquele livro que a gente está trabalhando e a gente vai inserir no nosso tema ou assunto do dia, né? Então, a gente pode utilizar o Canva como uma ferramenta para fazer esses materiais que são personalizados, né? Você vai fazer de acordo com o que você tem interesse, ou seu filho, né, a sua filha tem interesse. Então, no Canva, nós temos vários templates, né, nós temos como criar apresentações, convites, vídeos, tá? Fazer atividades de impressão, a gente pode fazer banner, pode fazer um monte de coisa, né? Então, quando a gente fala assim do Canva, ele é uma ferramenta praticamente assim, a gente pode dizer que é completa, tá? De tanta coisa que tem aqui. Então, aqui embaixo, ele vai dizendo também todas essas ferramentas, né? E estilos de materiais que vocês podem fazer, né? Então, aqui, olha, folha de atividades, por exemplo. Já tem um monte de atividades prontas que vocês podem adaptar. Claro que a maioria delas está em inglês, né? Mas é só a gente colocar ali no Google Tradutor e tá tudo certo. É uma ferramenta gratuita, ou seja, a gente pode utilizar, claro que tem ela paga também, né? Onde você consegue ter acesso a várias outras ferramentas. E como que eu acesso o Canva, né? Você entra ali, procura lá no Google, por exemplo, ó, vai lá no Google, escreve Canva, né? Vou tirar esse .com aqui, porque o meu já vai direto. Aparece aqui o Canva, aí você já, quando você acessa, no meu caso aqui, geralmente ele vai direto, porque eu já estou aqui dentro, né? Mas você vai criar, né, o seu login, fazer um login com seu e-mail, a sua senha, e você, de imediato, você já consegue acessar, tá? Então, é muito tranquilo, é muito fácil. E aí, quando você acessa uma dessas ferramentas, que, no caso aqui, olha, por exemplo, folha de atividade. Vou acessar aqui a folha de atividade. Eu estava com uma já aberta aqui, mas vou acessar novamente, só para vocês terem uma ideia. Você vai ter uma em branco, né? Que você pode mexer do jeito que você quiser, né? Do jeito que você preferir. Você vai colocar também a cor que você preferir. E nós temos aqui, ó, N ferramentas para utilizar. Então, aqui do lado esquerdo superior, a gente começa com os templates. O que são esses templates, né? São estilos, moldes, né? Formatos que você pode utilizar para fazer as suas atividades. Aí nós temos também os elementos, que são figuras, símbolos, né? Frases, imagens, fotografias, que também você pode colocar no seu arquivo, né? Então, quando eu pego aqui, ó, template, a gente já aparece aqui, ó, já que eu estou em atividade, né? Eu escolhi aqui atividade, já aparece um monte aqui, ó,
de atividades para fazer, tá vendo? Então, vou pegar esse aqui, ó, vamos colorir. Então, ele já vai jogar aqui, ó, o desenho vamos colorir. Deixa eu ampliar para vocês verem mais pertinho. Observa que esse aqui, ó, já está em português, né? Então, às vezes, quando a gente já deixa, faz e deixa visível, outras pessoas podem acessar também. E aqui eu posso modificar, nessa borda eu posso modificar, ela tá em laranja, eu posso chegar aqui e colocar, né, lilás, colocar azul. O fundo aqui que tá branquinho também, eu posso vir e colocar uma outra cor, que nesse caso a gente não vai fazer isso, não dá para colorir, né, todo. Aqui nessa setinha eu volto aquilo que eu fiz, né, quando eu erro. E se eu quero fazer uma outra página, eu só venho aqui, olha, nessas duplicar, duplico a página. Não quero, eu venho aqui, ó, para lixeira, tá vendo? Então, ela é bem tranquila da gente fazer, da gente mexer. Tá vendo? Eu vou duplicando, ele já pega a cor que eu tinha escolhido e eu posso modificar, tá? No Canva, eu posso então colocar imagens? Posso. Como é que eu coloco essa imagem, né? Escolhendo aqui os elementos. Então, nesses elementos eu posso escolher se eu quero figuras, se eu quero formas geométricas, se eu quero frases. Então, por exemplo, se eu tô falando aqui de plantas, né? Eu escrevo aqui, ó, plantas. Vai aparecer várias figuras de plantas, imagens, vídeos, né? Digamos que eu queira só figuras, desenhos, eu venho aqui, ó, em elementos gráficos, e aí só vai aparecer as figuras. Ou então eu só quero vídeos, vai aparecer vários videozinhos curtas que você pode utilizar, né? Então eu posso escolher, se eu escolhi essa imagem aqui, olha, e com essa setinha eu amplio ou diminuo o desenho que eu quero, eu posso inserir quantidade de elementos que eu quiser, tá? Então, o elementos é para você colocar as figuras, para você decorar a sua atividade. Upload é para você subir, né? Arquivos que você tem no computador ou na internet, arquivos que você vai tirar de outro lugar, né? Então, tudo você vai fazer aqui por meio do upload. Pode fazer imagens, vídeos, áudio, tá? Qualquer tipo de ferramentas. Temos também a parte de texto, que ele vai te dar a ferramenta simples para inserir um título, por exemplo, aqui, olha. Vamos colocar aqui, ó, germinar, né? Então, eu coloco, ou então eu posso escrever títulos diferentes que já estão estilizados aqui, olha. Como esse aqui, ó, Happy Hour, né? Ele já vai ser colocado ali e claro que esses que já estão prontos, eles já vêm com a cor, né? Com tamanho não, com formato, com estilo, então você vai utilizar mais ou menos do jeito que ele está, né? Agora, se você quer modificar, que eu já estou apagando, é melhor você usar então os textos convencionais. E aí você modifica na cor que você quiser, tá? Então aqui a gente insere o texto. Temos também as fotografias, né, que vai aparecer um arquivo imenso de fotografias para vocês utilizarem. Os estilos é para escolher cor, né? Se você quer fazer, por exemplo, um cartão, um convite, aqui ele já vai mostrar combinações de cores para você fazer um trabalho com uma harmonia, né? Na questão da paleta de cores. Aí a gente ainda tem os áudios, que são músicas para você colocar, inserir, vídeos, né? Você pode escolher vários vídeos, sempre curtas, tá? São vídeos curtas. O fundo é para você colocar textura de cores, né? Ou de imagens no seu papel, por exemplo. Então, se eu quiser aqui, ó, vou escolher essa textura aqui, ó, rosa, do abstrato, olha. Estou clicando. Ele já vai colocar em todo o preenchimento do meu espaço, né? Digamos que eu queira isso aqui como uma borda e eu quero fazer um convite, eu quero colocar algo aqui no meio em que eu preciso de um espaço em branco, né? Então, eu volto ali, olha, nos elementos, que eu falei que são figuras, formas, né? E aí, eu vou escolher as formas. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas nós temos linhas e formas
é aqui no canto esquerdo aqui para mim, né? Então, quando eu clico nesse formato quadrado aqui, ele já vai jogar pro meu papel, né? Para a atividade que eu estou fazendo. E ao ampliar, olha, eu estou ampliando, eu já estou colocando esse espaço aqui, que para mim vai ser branco. Vou trocar aqui, olha. Eu clico no quadradinho da cor. Ele vai me dar a opção de escolher qualquer cor, então eu vou colocar branquinho. E eu já tenho aqui um espaço se eu quiser escrever alguma coisa, né? Eu posso mexer, aumentar ou diminuir esse espaço, olha, tá? Então, ela é bem intuitiva, ela é bem tranquila, né? Continuando aqui, mostrando as ferramentas, olha só o que nós temos mais. Aqui embaixo, olha, GIFs, links, né? Onde você pode conectar o seu Canva com todas essas ferramentas que a gente tem. Olha só, o Facebook, o Instagram, o Google, Pixabay, que é uma plataforma só de imagens, né? Para você utilizar. Para você incorporar coisas de fora para cá, você pode colocar, se você quiser colocar o seu logotipo, né? Se você está fazendo um convite. Então, ela é uma ferramenta muito tranquila, né? E digamos, se você escolher uma imagem, né? Deixa eu olhar aqui, o nosso tempo tá tranquilo aqui. Vamos escolher aqui uma imagem. Eu quero ir para elementos, quero colocar uma figura e eu vou escolher, deixa eu ver aqui uma figura, vamos colocar aqui cidade. Parece várias cidades aqui, né? E aí, digamos que eu, olhando aqui nos desenhos das cidades, né? Olhei aqui, deixa eu ver, escolher uma imagem qualquer aqui, não pode ser muito qualquer, essa aqui, ó. Não, mas esse aqui é um vídeo. Olha, observa que o vídeo já tá, inclusive, rodando aqui, né? Quando a gente joga, pra gente ter ideia. Deixa eu colocar aqui outra criança. Vou pegar aqui uma imagem de criança, essa aqui. Essa aqui vai dar legal porque eu quero mostrar para vocês. O que acontece? Às vezes a gente quer colocar imagem, né? Igual aqui dessa criança, quero colocar essa criança, mas no lugar de colocar ela aqui deitada na grama, quero colocá-la deitada no outro lugar, né? E aí eu quero tirar esse fundo. Então, basta eu clicar com o meu mouse aqui com o botão direito, ele já seleciona, tá vendo? Para eu poder fazer movimentação. Se eu quiser colocar para trás, para frente, mas também se eu quiser substituir o plano de fundo, né? Ou então, se eu não quiser utilizar aqui para substituir o plano de fundo no meu botão direito, aqui embaixo, ou colocar essa imagem como plano de fundo, né? Eu venho aqui, olha, seleciono com o botão agora esquerdo e aqui em cima, onde está editar imagem, né? Eu coloco ali, ó, editar imagem, e aí eu vou ter a opção para tirar o fundo, olha, colocar filtros e tirar o fundo, colocar esse fundo transparente. Então, a gente tem várias opções, ou deixar esse fundo colorido, né? No meu caso aqui, como eu queria dar exemplo para vocês, eu quero então remover o fundo, ó, cliquei, e ele vai remover o fundo dessa imagem. E aí eu posso colocar o fundo que eu quiser, olha só que legal, quer ver? Já vai aparecer para vocês. É um tempinho só, ó. Já apareceu, tá vendo? Tá sem fundo, tá na imagem aqui branquinha. Aí eu quero aplicar. Pronto, apliquei. Tá aqui. Aí eu quero colocar agora esse fundo aqui azul. Olha só, ficou azul a menininha aqui, sem a grama que a gente viu. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né? Tudo que a gente, assim, tudo não, mas pelo menos mostrar, né? O que o Canva pode fazer, né? Como que ele pode nos ajudar. Aqui em cima, a questão de texto, a gente pode colocar o negrito, mudar a cor dos textos, igual aqui, ó, germinar, né? Seleciona, igual qualquer ferramenta que a gente utiliza, vem aqui no coloridinho, olha, vamos colocar esse rosa aqui, por exemplo. Mudei a cor, né? Então, ela tem várias possibilidades para você fazer atividades, fazer convites, fazer ferramentas para auxiliar na educação em casa, né? Ou então fazer adaptação. E aí, como eu estava falando,
nas atividades, quando você vai para templates e você quer escolher atividades, olha só, deixa eu descer aqui um pouquinho para vocês, deixa eu adicionar outra página. Eu posso pegar aqui, por exemplo, matemática, né? Já aparece um monte de atividade de matemática. E aí você é só pegar aqui o que você quer, né? E você vai fazendo então a substituição. Então, digamos que você colocou aqui esse material, mas você não quer esses números. Você quer aumentar, né, as casas decimais, não quer só com 2 dígitos, você quer com 3. Você pode ir alterando. Ou então, no lugar de ser adição, ser subtração, você pode colocar aqui também, olha, subtração. E aí já vai aparecer, digitei ali errado. Já vai aparecer para vocês várias atividades também com subtração. Olha só que legal, né? É claro que a gente, quando utiliza, né, a gente tem que fazer as adaptações, igual eu falei para vocês anteriormente, que geralmente vem em inglês, né? Então, nós temos aqui em inglês, a gente faz aqui a adaptação para o português, a transformação para o português, e a gente modifica, né? Vai colocar dentro do tema que a gente quer utilizar. Então, se eu quero fazer uma atividade voltada para culinária, então eu vou pegar aqui a ferramenta e quero fazer probleminhas, né? Eu coloco lá o meu tema, a minha historinha e eu vou aproveitando isso aqui, fazendo as adaptações, né? Gente, tranquilo. Não sei se vocês estão acompanhando, se tá dando para entender, porque eu tô correndo aqui bastante, né? Pra gente fazer ainda o Socrative, né? Mostrar como é que utiliza o Socrative. Por quê? Pra gente realmente fazer essa oficina usando, eu pedindo para vocês mexerem também, né? Ela tem que ser um pouco mais demorada, né? E aí eu tô mostrando. Eu creio que só de mostrar isso aqui, muitas pessoas que não conheciam, né? E ao mexer, vai conseguir mexer sem ter muitas informações, né? Mas aquelas pessoas que de repente tiverem mais dificuldades, né? Ou gostaria de aprofundar, olha, como é que eu faço um vídeo, como é que eu faço uma apresentação, né? No Canva, né? Depois podem colocar pra gente aí no chat do YouTube, porque aí ou então no nosso grupo do WhatsApp, porque aí a gente pode marcar uma oficina mais aprofundada. Olha, hoje vai ser então utilizando o Canva para a gente produzir um vídeo, ou então para a gente produzir uma apresentação. E aí a gente aprofunda mais um pouquinho, né? 1 hora é muito curto para a gente fazer com tudo que a gente merece. E aí, assim, a gente trabalhando com as ferramentas, seria bem interessante a gente fazer, não no YouTube, mas fazer no Meet ou no Zoom, né? Onde vocês vão poder também compartilhar alguma coisa, tá certo? Tranquilo aqui no Canva? Posso passar para o Socrative? Deixa eu voltar aqui para o início. Ok. Então, vamos lá. Olha só, o Socrative, vou apresentar para vocês aqui o Socrative. Como é que eu acho o Socrative, né? Basta digitar esse nomezinho aqui, ó, Socrative, e aí você vai fazer o seu login, também é gratuito, né? Você vai fazer o seu login utilizando, eu no caso, eu já tenho a conta, né? Então, não dá para eu fazer aqui novamente, só se eu fizesse uma outra conta. Ela vem em inglês, mas você pode escolher, né, qual a língua que você quer, no nosso caso aqui, português do Brasil. E aí você vai colocar o seu e-mail e vai criar uma senha para você ter acesso. Quando você clica no Socrative, vou abrir um outro aqui, ó, Socrative. Deixa eu apagar aqui. Quando você entra no Socrative, você vai ter tanto para estudante como para professor, né? Deixa eu só parar um pouquinho, só para ver se está tudo tranquilo.
tá tranquilo por enquanto. Vocês estão muito sem dúvida. Então, gente, no Socrativo eu posso utilizar tanto como professor como aluno. Então, no caso de nós, pais, né, que estamos produzindo material para os nossos filhos, vamos entrar como professor, né, porque somos os tutores. E aí a gente entra, faz o login, né, e aí nós vamos, quando a gente entra como professor, deixa eu só mostrar aqui para vocês, olha. Aparece aqui, ó, student e teacher, né? Então, escolho aqui o teacher, mas como eu disse, você pode ir lá e mudar para no caso, desculpa. Gente, eu tô aqui olhando outra coisinha aqui, outra pergunta, e tô aqui, deu branco, mas no caso, sim, você vai colocar o seu login, você vai fazer o seu e-mail, né? E aí você vai entrar com o professor para você fazer a criação do seu conteúdo, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. É porque como eu abri aqui outros, né? Deixei aberto aqui, aí acabei saindo aqui, que tinha deixado abertinho para vocês olharem. Mas eu vou entrar aqui como professor, novamente aqui, ó. Tá? Então, ó, de novo, entra aqui, teacher, e aí eu vou fazer o meu login. Então, vou colocar aqui e colocar aqui a minha senha. Deixa eu só ver aqui, porque eu mudei ela aqui hoje. Então, entrei. E aí, ele vai aparecer várias possibilidades aqui, ó. Eu posso fazer quiz, posso fazer um joguinho onde nós vamos ter aqui vários íconezinhos, que pode ser um foguete, pode ser um carrinho, pode ser um animalzinho, como se fosse uma corrida, né? A cada vez que você responde uma pergunta correta, ele vai caminhando mais rápido, né? Eu posso fazer com cartinhas, tickets, a mesma coisa, gente, ó. Desculpa, eu não mostrei, tá em inglês, né? Mas vamos lá, ó, é só chegar aqui, traduzir essa página, ele já vai mostrar em português para você, né? Opa, deixa eu colocar aqui, não foi. Ah, já foi. Tinha demorado um pouquinho. Olha, múltiplas escolhas, né? O verdadeiro ou falso, respostas curtas, que são as respostas abertas. Então, quando você escolhe uma dessas opções, né? Aí você vai criar. Que aqui, olha, nós temos em cima testes, quando você vai criar esses testes, né? As salas, então já tem alguns criados aqui, depois eu vou abrir para vocês participarem. A gente pode ter também relatórios, depois que você faz a brincadeira, pode vir o relatório para você ver quantas crianças, né, conseguiram acertar, quantas crianças erraram, os resultados, né, tanto individual como coletivo, as pontuações. Aqui a gente não tá vendo ainda porque a gente não começou o joguinho, né? Eu vou pedir para vocês começarem o joguinho aqui junto comigo pra gente ver isso na prática, tá? Então, eu tenho aqui, no meu caso, eu já tenho alguns prontinhos, né? E aí, se eu quiser criar, eu venho aqui, olha, no adicionar, olha, adicionar, e aí eu quero fazer um novo teste, então eu quero criar um novo, e aí eu vou pôr o nome desse teste, vamos colocar aqui que esse vai ser germinar, opa, né? E aí eu vou alinhar ou não o padrão, né? Se eu quiser, para poder compartilhar depois. Não vou fazer isso agora. E aí eu escolho se eu quero múltipla escolha, se eu quero verdadeiro ou falso, ou se eu quero resposta curta. Mas eu posso mesclar também, tá? Eu posso colocar um pouco de múltipla escolha, um pouco de verdadeiro ou falso, um pouco de resposta curta. Gente, eu tô dando as dicas para vocês depois olharem e futucarem mais um pouquinho, né? Como eu disse, esse aqui foi um prometido para quem estava na oficina, porque não deu tempo, e mesmo a gente na oficina aqui, é um tempo curto para a gente aprofundar, mas, de novo, anota aí, né? É Socrative, a gente faz a inscrição gratuita, e aqui a gente pode fazer testes para a gente fazer a revisão com as crianças, né? Então, digamos que você tá com um grupo lá de crianças, né? Seus filhos, mais os coleguinhas, e você, ou alunos, né? Para quem é professor e tá aí também, e você fez sobre um determinado conteúdo e você quer fazer uma revisão com um joguinho. Gente, nada melhor do que fazer revisão por meio de joguinho, né?
eles gostam muito, então fica bem divertido e aprende sem perceber que está estudando, né? Então é bem legal. Então vou escolher aqui verdadeiro ou falso, e aí eu faço uma pergunta, né? Vou fazer uma pergunta qualquer, né? Vamos colocar aqui. Sobre cores aqui, né? Qual o resultado. Não, aqui é verdadeiro ou falso, desculpa, não é múltipla escolha. Então vamos colocar aqui. O verde é resultado da mistura do amarelo e do vermelho. Aí, verdadeiro ou falso. Nesse caso, é falso, né? Então, vou colocar aqui já marcar falso, que quando a criança for responder, ela vai ter que marcar se é verdadeiro ou falso, e aí vai dar a resposta. E aí, depois ela vai lembrar, é verdade, né? O amarelo é com o azul que vai dar o verde. Quero acrescentar mais questões, né? Então, eu só vim aqui, ó, adicionando, tá? Agora, eu não quero verdadeiro ou falso, eu quero múltipla escolha. Então, eu escolhi aqui uma múltipla escolha, tá? Aí, ele já vai me dar a opção de eu escrever e colocar aqui, ó, 4 opções diferentes. Então, vou colocar aqui, ó, só um minutinho. Azul ou verde, né? Vamos estar falando de cores. Gente, eu vou responder aqui a pessoa que tá fazendo uma pergunta daí do grupo. Pronto, respondi. Me mandando aqui o link. Ainda dá tempo de entrar. Então, vamos lá para nossa pergunta. Sobre cores, vou inventar aqui uma de cor, né? Qual o resultado da mistura de azul e vermelho? Coloquei a pergunta, criei aqui uma pergunta e eu vou colocar aqui amarelo, verde, roxo, laranja, né? Escolhi, aí eu venho e marco roxo. E eu já tenho, então, uma de múltipla escolha. Posso colocar imagem? Posso. Eu venho aqui, ó, coloco uma imagem que de repente eu tenho aqui, né? Vou colocar aqui da Germinar mesmo, da nossa oficina, só para vocês terem uma ideia. E eu já posso colocar aqui uma imagem. Ah, eu quero colocar aqui a cor certa. Então, a criança já vai responder, né? E já vai ter o resultado, tá? Salvo e saio. Salvo e saio. Então, ali eu mostrei como criar, né? Então, eu não pus título. Aliás, eu tinha colocado o título, tá aqui, ó, germinar, né? Ele já aparece aqui, ó, germinar, e já vai ter, então, as duas perguntinhas que a gente fez aqui, ó, para responder, tá? Mas para vocês terem uma ideia, depois eu vou explicar nova nome, e depois, no próximo, você vai colocar esse código que aparece aqui, olha. Que é o Z4VRZMK. Z4, eu vou até digitar aqui para mandar, para as meninas colocarem aí também no grupo. E eu vou pedir para vocês entrarem, para vocês terem ideia de como que funciona, porque aí eu explico as outras partes certinho. Olha só, vou mandar aqui o códigozinho. Z4VRZMK. De novo, Z4VRZMK. E coloca o link pra gente aí. Kátia, você consegue colocar o link aí pra gente? Porque aí, gente, eu vou pedir para vocês entrarem, né, como estudantes aí,
E nós vamos fazer o joguinho. Eu vou começar esse joguinho aqui, olha, que vai ser o de Brasília. Escolhi aqui o de Brasília pra gente jogar, tá? Ó, como que eu escolho? Eu venho aqui, vou escolher primeiro o título. Como eu tenho vários, Renascimento, Barroco, aqui que eu também dou aula de arte, tá? Vou escolher Brasília. Gente, nós estamos em Brasília, né? Uma cidade linda. Ela é um museu a céu aberto, né? Então tem vários monumentos de Oscar Niemeyer, tem de Alfredo Sesquiati, Bruno Giorgi, as esculturas. Então esse Socrative aqui, ele está relacionado aos monumentos de Brasília, tá? Então eu vou escolher ele para vocês conhecerem um pouquinho, para ver por dentro como é que é o Socrative. E aí, nessa parte aqui de equipes, a gente escolhe o número de participantes, 2, 3, 4, 5, vou colocar 6 aqui, tá? Digamos que eu escolhi 6 foguetinhos, né? Que eu posso escolher aqui se vai ser um foguete, se vai ser um urso, se vai ser uma bicicleta, que eles vão caminhando, vocês já vão entender já já. Então, eu vou escolher o foguetinho mesmo, né? Ele vai aparecer, então, 6 foguetes. Mas digamos que eu fiz, só que no dia eu tô com 13 crianças, 14 crianças, né? Elas vão entrar em equipes. Então, vão ajudar uma outra. Então, quando a gente escolhe, olha só, vocês já vão começar a ver, né? Creio que vocês estão vendo aí a minha tela, já aparecendo as cores dos foguetinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, digamos que tem 13 crianças, só tem 6 foguetes. À medida que elas forem acessando, entrando, elas vão entrar numa das cores. Então, ela vai ver lá em cima qual é o tipo de cor que ela está, né? E aí, ela vai ajudar a outra pessoa a responder também, sabe? Então, esse foguetinho ele vai começar a andar à medida que você vai respondendo as questões. Então, de novo, pedir para vocês, então, acessarem o Socrative Estudante. Você vai abrir uma outra abinha aí, ou então no celular. Socrative Estudante. Não precisa baixar, não precisa fazer nada, né? É só você entrar lá. Aí você coloca o seu nome, coloca o seu... desculpa aqui. O seu nome, ou um apelido, né? E depois ele vai pedir o código. Aí você vai colocar esse código que as meninas colocaram para vocês aí, tá? Se vocês puderem, não sei se todo mundo encontrou, né? Mas puderem colocar também o link do Socrative Estudante, né? Até coloquei no nosso grupo. Pra gente, e quem conseguir entrar e já quiser ir mexendo, né? Quiser ir respondendo, para vocês terem uma ideia de como que funciona, para eu poder mostrar aqui como é que vai ser o funcionamento, como é que a gente cria, né, esse joguinho. O nome da sala, tá perguntando aqui, ó, qual o nome da sala? É esse código, Z4, né, que no caso, talvez atualizar e colocar de novo, que é a Brasília. Brasília, e aí o códigozinho Z4VRZMK. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês também aqui. Peraí. Ó, já teve alguém que conseguiu entrar. Eu quero saber quem foi que conseguiu entrar. Alguém conseguiu entrar, isso é bom. Aí vocês perceberam que o azul, ele aumentou de tamanho ali, né? Então, essa pessoa que entrou aqui no azul, à medida que essa pessoa for respondendo, esse foguetinho vai andando, vai andando, vai andando, né? Se a pessoa conseguir acertar todas as perguntas, vai chegar até o finalzinho, né? Mas se de repente já começar a errar e outra pessoa entrar aqui na brincadeira e começar a responder, pode passar na frente, né? Então, só dica, gente, para quem entrou aí e não conhece Brasília, como eu falei, né? Ela é
um museu a céu aberto. Então, todos os monumentos, ou seja, prédios, foram projetados, né, a maioria deles, pelo menos, por Oscar Niemeyer. Ó, Magenta já passou na frente. Quando a gente fala de esculturas, nós vamos ter duas pessoas. Nós vamos ter o Bruno Giorgi e vamos ter o Alfredo Seschiatti. Né? Então, tô dando dica aqui, ó. Ah, mas eu não sei nada disso. Tem problema não, chuta. Porque quando você chutar, depois vai aparecer a resposta e você acaba aprendendo. Ah, então esse que fez essa escultura, né? E quando a gente fala do projeto urbanístico de Brasília, nós vamos estar falando de Lúcio Costa, né? Vamos falar de Lúcio Costa. Ah, então, teve gente que já... Luciano conseguiu brigar. Que legal, Luciano. Você tá em qual cor? Você é o magenta ou você é o azul? Vamos entrar, gente, mais pessoas, porque à medida que as outras pessoas conseguirem entrar, aí vai pro verde, vai pro roxinho, né? Ó, o magenta tá que tá. Né? Então, quem é de Brasília, talvez seja mais fácil responder as perguntas. Esse tipo de joguinho eu utilizo, por exemplo, quando a gente termina uma aula para revisar, eu faço. Então, esse de Brasília, por exemplo, eu fiz após uma aula de arte sobre Brasília, né? Sobre os monumentos artísticos de Brasília. Então, tem, por exemplo, sobre Atos Bucão. Então, quando a gente for falar de azulejos, né? Dos prédios famosos de Brasília, nós vamos falar de Atos Bucão. Ó, já tem um verdinho aí entrando também, gente. Que legal. Deixa eu ver aqui, vou dar mais um tempinho para vocês irem fazendo, que depois eu vou finalizar para a gente ver então o resultado, tá? Pra gente fazer a criação do joguinho. Ah, azul. E quem será esse magenta que tá aqui na frente, esse verde? Luciano, ó, dica, Luciano. Escultura, não sei se você ouviu o que eu tá falando. A gente tem o Alfredo Seschiatti, que é o responsável pela maioria das esculturas que são mais geometrizadas de Brasília. Por exemplo, a Justiça. Tô dando dica para ele aí e os outros também vão ouvir, né? Serve para todo mundo. Temos os anjos, por exemplo, né, lá da catedral, né? Quem será que fez os anjos da catedral? Os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que fica lá na frente da catedral também. Mais alguém? Será que tá com dificuldade de entrar? Porque a gente ainda tem aqui, ó, pêssego, a cor roxinha, né? E tem esse outro azulado ali, esverdeado. Deixa eu ver, esperar só mais um minutinho e aí a gente encerra então. Magenta tá super bem. Parabéns para o magenta aí. Mas parabéns também para o limão, que é o verde. Parabéns para o azul, né? E aí, gente, o legal desse tipo de revisão, né? Quando a gente faz com outras crianças, né? Você faz e você vai jogar para outras crianças. Cada uma pode entrar no seu computador, no seu celular. Que vai atiçar justamente essa questão de tentar responder, né, mais rápido. E outra coisa, a pessoa quando ela termina e ela quiser entrar novamente, ela entra. Só que ela vai entrar com outra cor. Aí acaba que ela vai ajudar outra pessoa, por exemplo, que não tinha conseguido. Então, não sei se vai dar pra pessoa que tá no magenta, né, fazer isso, mas quando ela sai, né, ela termina e entrar novamente, ela já automaticamente entra com outra cor, como se fosse outro time. Então, é bem legal por conta disso. Eu vou, então, finalizar aqui, tá? Parar, colocar o finish para poder, eu mostrar o resultado aqui, as perguntinhas lá para vocês. E se tiverem dúvida, pode perguntar. Ó, vou encerrar, colocar aqui o ok, né? E aí, já aparece aqui, olha, as pessoas, né, que fizeram, né? Então, a quantidade de acertos para eu poder depois ver. Então, à medida que eu vou descendo aqui depois, eu não vou colocar aqui,
mas apareceria, né, o nome das pessoas aqui, para poder ver quem está em primeiro lugar, quem está em segundo. Isso se você quiser mostrar para as crianças. Mas se você não quiser mostrar, né, porque às vezes, eu fiquei em último lugar, e às vezes a criança não quer. Se você quiser olhar isso aqui só para você, né, você tem como ver qual foi a quantidade de acertos, né, a quantidade de erros, para depois você fazer uma outra atividade de revisão, tá? Então, aqui nos resultados, se eu tivesse colocado para gravar, ele estaria aqui o resultado, tá bom? Gente, de novo, na parte aqui, olha, então esse aqui é o nome da minha sala, né, que foi aquelas letrinhas que eu mostrei para vocês. Se eu quiser adicionar uma outra sala, é só vir aqui nesse maisinho aqui e adicionar. Ou se colocar outras comunidades, onde a gente tem aqui, olha, as pessoas que no caso iria participar nessa sala, eu poderia colocar outras pessoas, tá? E aí, aqui, como eu disse para vocês, fica as nossas salinhas, ou seja, os questionários, os quizzes, as brincadeiras que a gente criou, né? E, de novo, entrando aqui, olha, quando eu escolho qualquer um desses, vou mostrar aqui agora para vocês, né? Escolhi Brasília novamente aqui, então vamos lá para pré-história. Pré-história, e eu quero fazer o joguinho antes, eu posso escolher se vai ser o foguete, se vai ser o urso, se vai ser a abelhinha, se vai ser a bicicleta, ou seja, são íconezinhos diferentes, como se fosse uma corrida, né? E a quantidade de pessoas que vai participar também, eu coloco 2, 3, né? Então, quantidade de pessoas aqui para participar, tá? Aí, só depois que eu fizer essas escolhas, vou pôr aqui 2, né? E vou colocar aqui a bicicleta. E quando eu coloco o start, é que ele vai mostrar, por exemplo, para eu iniciar. Então, no caso, como eu escolhi bicicleta, olha, então seria uma corrida de bicicleta para as respostas, tá? O quiz, né, são perguntas. Deixa eu entrar aqui. Opa. E aí eu posso colocar ele com feedback automático, ou seja, assim que a criança responde, né, já traz um feedback se acertou, se não, se errou, ou então para eu olhar depois, né? Ou se eu quiser fazer para colocar em algum lugar para a pessoa abrir depois também, eu posso fazer isso. Então ele é bem interessante. Então eu vou colocar aqui com feedback automático, então quando a criança for responder, já vai ter a resposta aqui automática, tá? Aqui eu já mostrei para vocês, né? Por enquanto, alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui para o meu rosto aqui, né? Alguma dúvida, gente? Eu não vi, vou olhar depois, que é uma magenta, não mostrei ali agora não. Mas assim, para quem estava fazendo, em cima, né, aparece uma linhazinha com a cor que você estava, no grupo que você estava. Pode ser que estava uma pessoa só, duas, né? Sim, esse feedback é automático, né? Na hora que responde, já traz. Então, por exemplo, se você colocar, né? Colocou lá a resposta, que a resposta correta é isso, por conta disso, você acrescentar, né? Ou então só colocar qualquer resposta certa ou qualquer resposta correta, ele já recebe ali automático. Gente, como eu disse, a continuação dessa oficina, né, ela é para a gente ter uma ideia, né, que existem N ferramentas da internet que a gente pode utilizar para dar uma aprendizagem mais significativa, né, principalmente aquelas pessoas que trabalham com grupos, né, de 3, 4 crianças, né, que dá para fazer dinâmicas diferentes. É claro que isso aqui é uma sugestão, porque a gente tem várias brincadeiras, vários jogos que a gente pode fazer no ao vivo, né? Como eu citei no dia da oficina e cito aqui novamente, os jogos de tabuleiro, que são excelentes, né, para poder desenvolver muitas coisas, além do raciocínio lógico, a questão da coordenação motora, a questão das várias inteligências, né, que a gente utiliza durante um jogo de tabuleiro.
Tem alguns que são direcionados para temas, por exemplo, de geografia, de ciências, que são bem interessantes para a gente revisar conteúdo, né? E como eu disse, tudo isso, né, é assunto para mais de metro de oficina, né? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui novamente o material que a gente vai disponibilizar aí para vocês. Olha só, que é esse aqui, ó, né? Que vocês vão receber. E aqui, ó, o nome dos jogos, né? Alguns jogos legais pra gente ter em casa, né? Para várias idades aí. E também compartilhar para vocês aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Isso aqui, ó, que eu queria falar para vocês. Nós vamos ter a partir. Essa foi a primeira oficina, né? Quando a gente dá dicas, só que as outras oficinas nós vamos fazer não no YouTube, mas nós vamos fazer numa plataforma interna, né? Só para quem tiver realmente interessado em participar. Por quê? Para a gente dar a chance de vocês, né? Fazerem também, mexer, participar. Porque aqui vocês ficaram mais assistindo, né? As explicações. E nas oficinas o interessante é que vocês façam também enquanto a gente está explicando. Então, não dá para ser no YouTube, né? A gente vai fazer em plataformas como o Meet, o Zoom, essas coisas. E aí nós vamos ter, a partir de agora, lives, né? Toda semana a gente vai colocar uma live. Aqui eu coloquei sequência de temas que podem aparecer nas nossas lives, né? Só que elas não estão na ordem, tá? Então, nós vamos ter lives sobre autismo. Eu coloquei a 1 e a 2 porque são duas pessoas diferentes que são que tem muito a contribuir, né, para aquelas pessoas que têm crianças que têm o Asperger, né? Arte da aprendizagem. Como que eu posso utilizar a arte como ferramenta para eu fazer uma aprendizagem mais significativa? Então é bem interessante. Interferência, as dobraduras, projeto de vida, onde começa a escrita. Deixa eu descer aqui mais pouquinho, né? Não coloquei, mas vai ter sobre textos, produções de texto, essas metodologias ativas, né? E além das lives, as lives são os bate-papos, né? Com as pessoas especialistas para dar informações, dicas pra gente. Mas a Germinar também vai fazer oficinas com esses assuntos. Então, nós vamos fazer oficinas sobre planejamento. Como que eu posso fazer um planejamento? Seja ele anual, seja ele diário, né? O que eu preciso colocar nesse planejamento? Se eu for fazer um planejamento interdisciplinar, igual a gente começou a fazer lá na oficina, onde eu quero usar vários temas, né, num assunto só, o que eu devo fazer? Então, isso a gente vai fazer na oficina de planejamento, a gente vai ter oficina de produção de texto, tanto para quem... a gente coloca aqui Funde 1, Funde 2, para as pessoas terem uma noção, mas o Funde 1 são para as crianças até os 9 anos, né? Mais ou menos, até no máximo 10 anos, e o Funde 2, as crianças de 10 anos até os 14, até os grandinhos também, né? Personalizando o material, né? Então, aqui, para quem hoje viu um pouquinho do Canva, que não conhecia, né? Vai ser uma ferramenta bem legal para personalizar o material. As metodologias ativas, onde a gente vai dar dica, né? De várias ferramentas e coisas que a gente pode fazer no dia a dia, prática. A música nos planejamentos, a arte, a dica dessas aprendizagens mais significativas com a pirâmide de William Gleiser, a oficina de artesanato. Então, a gente vai ter, assim, várias oficinas, várias lives. Aqui a gente deu um exemplo de algumas, né? E à medida que nós formos fazendo o calendário, nós vamos postando para vocês, né? Tanto lá no Insta, como nos grupos, né? E colocando, olha, dia tal vai ter uma live, vai ter uma oficina. E aí, se for um assunto que você está interessado, que eu tenho certeza que vocês vão interessar por todos, que tem um monte de assunto muito legal, né? Vocês já vão colocando. E também, se tiver algum tema que vocês gostariam, né? Que tivesse, olha, eu queria muito que falasse sobre esse assunto. Ou então, como que eu ensino de forma mais fácil digamos, a multiplicação, ou então a adição, não sei, né? Um tema que de repente você, trabalhando com o seu filho, você teve um pouco de dificuldade. Então, como que você poderia trabalhar? Então,
a gente vai colocar para vocês, né, esses temas como oficinas, né? E nós vamos ficando por aqui. Já estou começando a passar ali do tempo. Gente, foi bem corrido, né? Eu gostaria de aprofundar mais aí. Mas assim, é para vocês terem um gostinho de como vão ser essas oficinas, né? Então, o Canva, a gente pode fazer uma mais aprofundada, como eu disse, só que aí não vai ser no YouTube, vai ser numa outra ferramenta ou plataforma onde vocês vão poder interagir melhor, abrir microfone, falar, né? Porque aqui a gente não pode fazer isso, é mais limitado. A mesma coisa de repente, outras ferramentas que a gente pode fazer joguinhos e tal, além daqueles que a gente colocou ali. Um dia de produção de texto, como é que eu posso trabalhar a produção de texto com meu filho para melhorar a questão da escrita, a criatividade para produzir texto, que tipo de texto, né, eu devo orientar para que ele possa fazer, né, o que é um texto dissertativo, o que é um texto argumentativo. Então, são coisas que a gente vai trabalhar em algumas oficinas, né. Agora, as meninas já colocaram ali e falo novamente aqui, afirmo, momento de perguntas, se alguém tiver pergunta, né? Eu espero ter contribuído mais um pouquinho hoje, né? Com essas dicas, né? Sobre o Canva e também sobre o Socrative. E quem for curioso já entra lá e já vai futucando, já faz a continha e vai futucando, que tem muita coisa ali para aprender ainda. Alguma dúvida, alguma pergunta? Para mim vai ter um pouquinho aqui de atraso aqui nas perguntas, mas à medida que se tiver aí eu respondo. Vocês colocaram também o que vocês acharam, o que poderia ter nessa oficina, né? Que de repente sentiu falta. Lembrando que as oficinas de fato, né, a gente vai ser em outro lugar para a gente poder interagir mais. E eu ouvir a voz de vocês, ver também o rosto de vocês, porque aqui eu fico praticamente só. Alguma dúvida, gente? Sim, tranquilo, sem dúvida nenhuma. Quando não tem dúvida nenhuma, eu fico preocupada. Gente, então, só para finalizar, né, como prometido, nós falamos para vocês, né, nós vamos disponibilizar aquele material para quem participou da oficina lá no dia do Expo Homeschooling e para quem está aqui hoje, né, nós vamos mandar por e-mail, porque vocês fizeram lá a fichinha, então a gente tem ali o cadastro de vocês, né, nós mandamos também esse convite por e-mail, então nós vamos mandar esse conteúdo em e-book ali em PDF para vocês, né? Para poder dar uma lida lá, o passo a passo ali, tanto do Canva como do Socrative, tá? É, isso. E aí, esse material que vai ser disponibilizado, depois a gente vai colocar também um link, uma sequência com as datas tanto das lives como as oficinas. Mas o que está programado por enquanto é que todas as lives acontecerão na terça-feira, nas terças-feiras, né? E todas as quinta-feiras, né, como hoje, serão as oficinas. Mas aí a gente vai divulgando as oficinas, quer dizer, todas, não são todas as quintas, desculpa, perdão. As oficinas, elas vão ser 2 vezes no mês, né? Então, para ter um tempinho e tal. Então, a primeira, essa foi a primeira só de apresentação, para vocês terem uma ideia de como vai ser as oficinas, né? E a próxima oficina, então, ela vai ser em outubro, né? Ali naquela primeira semana ali de outubro. E aí, mas a gente vai falar direitinho o dia certinho, né? Numa quinta-feira, horário, sempre vai ser esses horários assim de 7h, 7h30,
porque é um horário que a gente já chegou em casa, né? Já dá pra gente acompanhar. Mas, de novo, se tiverem sugestões, se tiverem temas que vocês gostariam de aprofundar, coloquem pra gente que a gente depois abre para vocês, tá bom? Quero agradecer a participação de quem ficou aí até agora, né? Deixa eu ver aqui. Sim, Kátia, verdade. Né? Quem quiser saber mais alguma informação sobre a plataforma, quiser que a gente apresente, né, todo o material, como é que são as salas, a gente acessa ali, entra mostrando esses materiais, né? E hoje o que nós temos ali é completo material ali de todos os componentes curriculares, né, de quarto ano, de quinto ano, que significa matemática, história, geografia, português, ciências, né, tem também as aulinhas de laboratório, tudo isso disponibilizado em vídeos gravados e atividades, sejam em PDF ou seja em ferramentas online. Então, obrigada por estarem aqui até agora com a gente, né? Muito obrigada pela participação de vocês. E espero vê-los num próximo momento, numa próxima oficina, né? A gente vai colocar ali que vocês escolhem, né? Qual aquela que é mais interessante. E a gente se vê então nessas sequência de oficinas e lives que nós vamos fazer a partir desse mês agora de outubro. Então, um abraço para vocês, uma boa noite, um bom descanso, né? E a gente se vê. Ei, tia Arlete, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Ô, Priscila, muito obrigada. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Muito bom ver vocês aqui, né? E que bom que gostou. Espero que as outras, né, vocês participem, que vai ser mais dinâmica, porque aí vocês vão poder falar, abrir o microfone, que vai ser diferente daqui do YouTube, né? Aí eu espero vocês lá nas próximas oficinas. Eu estou com um delay aqui, gente, então um atraso. Então vocês falam lá, aí chega para mim atrasado. Sim, é todo mundo que quiser, né, mais informação, depois a gente manda lá pelo WhatsApp ou então pelo e-mail. Inclusive o planejamento anual, né, para saber quais são os temas, o que é trabalhar durante o ano letivo. Eita lá, ó, gente, o e-book já tá lá no grupo. Então, quem tá no grupo já acessa lá o e-book com aquelas diquinhas que nós falamos ali, resumidas, né? Ah, legal. Que bom. Então, de novo, uma boa noite para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Nós vamos germinando aí muitas coisas boas durante todo esse período aí, de outubro para frente. Gente, boa noite.